Muito bom dia, como vamos todos? Hoje é dia 8 de junho de 2026, estamos iniciando mais um dia, iniciando mais uma semana juntos. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Então, amigos queridos, hoje nós vamos ler o capítulo 18 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo 18 tem como título Ouçamos Atentos. Bom dia, Neide. Bom dia, Verônica. Bem-vindas. Capítulo 18, livro Vinha de Luz. Título Ouçamos Atentos. Mensagem evangélica. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Capítulo 18 do livro Vinha de Luz. A mensagem evangélica está registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Bom dia, Cal, seja bem-vindo. E é essa, buscai o reino de Deus e sua justiça. E a mensagem de Emmanuel, com o título Ouçamos Atentos. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia a dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos que seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Meus amigos, nessa passagem aqui de Jesus, Emmanuel nos convida a uma reflexão sobre quais são os propósitos que nós temos quando estamos em contato direto com a divindade. Qual é a minha relação com Deus? O que eu espero efetivamente de Deus nos propósitos da minha própria vida? Eu resolvo ser um discípulo, como todos nós aqui somos, porque se nós pregamos o Evangelho, se nós levamos a mensagem divina para o mundo, nós estamos participando do discipulado de Jesus, cada um na sua proporção, cada um com a sua capacitação, com a sua profundidade, mas sobretudo com o seu propósito. Quando a gente vem para o propósito, é o Vinha de Luz, capítulo 18. Quando a gente vem com o propósito de Deus e entendendo que a sua mensagem, que o Evangelho é uma mensagem universalizada, nós não podemos colocar os nossos interesses pessoais, nem os mínimos que sejam, para utilizar a mensagem e buscar a compreensão daquilo que a gente pretende que as pessoas tenham a respeito das letras, das escrituras, do que está ali escrito.
que é a mensagem que foi inclusive interpretada por outros. Nós sabemos que Jesus não escreveu nenhum dos seus evangelhos. Os evangelhos são segundo a versão Lucas, a versão Tiago, a versão Lucas, a versão Marcos, a versão João, né? E nós precisamos estar atentos a esses propósitos por causa do nosso personalismo, por causa das nossas reais intenções humanas. Buscai o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu penso nessa frase emblemática, bom dia dona Ana, bem-vinda, bom dia seu Luiz. Quando eu penso, Letícia também, quando eu penso nessa mensagem emblemática, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e tudo mais, essa frase continua, e tudo mais lhe será dado como acréscimo. Para a gente entender essa frase, buscai o reino de Deus e a sua justiça, a gente tem que entender que a justiça divina é universal. Então é aquele velho ditado que os mais antigos aqui conhecem, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então não adianta eu buscar a justiça divina para me vingar dos meus amigos, dos meus inimigos. Não adianta eu buscar a justiça divina para ter o interesse pessoal resolvido, né? Como muitos, infelizmente, ainda buscam nas religiões soluções divinas para os seus casamentos, emprego, paz, que o filho não faça isso, não faça aquilo. Deus não vai, Deus tem esse poder. Mas se Ele fizer tudo o que a gente deseja, além de nós sermos crianças mimadas, viraremos marionetes nas mãos da divindade. Não é isso que Ele quer. Nós temos autonomia de pensamento, nós temos individualidade. Então nós temos que desejar, nós temos que querer, nós temos que lutar, batalhar por aquilo que realmente é um propósito da nossa vida. E quando a gente entra com o pensamento na interpretação da mensagem evangélica, a gente tem um sentido muito maior e tem uma responsabilidade muito maior, que é tirar o nosso personalismo para realmente não macular a imagem daquela proposta e muito menos interpretar de maneira errônea. Olha o que ele fala aqui: recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, sim, na pesquisa de solução aos problemas graves do destino, sim. Todavia, isso aqui está tudo bem, agora todavia, vem o todavia. Antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, predominar sobre o outro o seu pensamento, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista. Nós não estamos aqui num debate, nós não estamos aqui numa discussão, nós estamos aqui num diálogo. Só que nesse exato momento eu estou com a palavra, mas você pode se manifestar aqui e conversar comigo, então tornaremos esse momento num diálogo. E qual é a diferença entre o diálogo e a discussão e o debate? A discussão é calorosa, é uma briga entre duas pessoas. O debate pressupõe um vencedor, pressupõe um que vai se sobrepor. As suas ideias vão se sobrepor às do adversário. Já no diálogo não se busca um vencedor, se busca uma troca. Para que eu vá para um diálogo, eu tenho que estar aberto. Por exemplo, um diálogo interreligioso. Se eu for trocar uma ideia, me propuser a ir a um diálogo interreligioso, eu não vou para lá para poder convencer o outro das minhas convicções. Eu vou para lá para contar para ele sobre as minhas convicções e ouvir as convicções dele. E nós podermos crescer, aumentar as nossas capacitações a partir das diferenças, a partir do que o outro tem para me trazer como contribuição. Isso é muito mais rico. Eu me lembro agora de uma paródia, de uma alusão que fazem, vocês todos já devem ter ouvido, sobre dois esportes similares, mas que têm propósitos completamente diferentes. Isso a gente pode falar sobre o diálogo e a discussão, ou o debate. Diríamos que o debate é o tênis e o diálogo é o frescobol. A proposta é a mesma, são duas raquetes, duas pessoas e uma bola, um de cada lado do campo,
da quadra jogando a bola. A diferença é que no tênis você tem que combater e você tem que detonar o seu adversário. Você tem que jogar de modo que ele não consiga pegar a sua bola, e aí você vai ganhar a partida. Já no frescobol, ambos precisam jogar para que o outro possa pegar, porque o grande barato do frescobol é a bola ir e vir. É uma brincadeira, é um jogo que você precisa jogar a bola de maneira que o outro consiga pegar para mandar de volta para você e você poder fazer o jogo. Então, a gente tem que entender que o diálogo é isso, é o frescobol. E quando eu entendo que o diálogo é um frescobol, eu paro de realizar os meus próprios caprichos no diálogo. Eu não quero que predominem as minhas opiniões. Eu não quero subordinar ninguém às minhas convicções. Por quê? Porque eu quero trocar com você. Eu quero conversar com você. Eu quero te ouvir. Me traga as suas notícias, me traga as suas experiências. Que barato, como é que é a tua relação com o sagrado? Como é que você então quer dizer que você faz uma terapia, que você faz um ritual ali? Como é que é esse ritual? Que bacana, me conte isso. E eu tenho certeza absoluta, como estudioso das religiões que sou, aí já é uma questão minha mesmo, da minha experiência, do que eu já abordei de estudos, que você vai ficar surpreendido. Como outras religiões diversas, às vezes até quase antagônicas da sua, podem lhe trazer grandes contribuições para a compreensão da fé. E aí você vai ter tolerância, aí você vai ter tantas outras coisas, você vai ter compreensão. Aquela religião, eu me recordo, agora me recordei, que eu estava caminhando semana retrasada, ali pela Rua do Catete, na direção do MAN, e aí eu estava com um amigo, e aí ele chegou e falou assim, olha que coisa interessante, tinha uma igreja evangélica, era tipo 10 da manhã, dia lindo de sol, e tinha uma pessoa na porta da igreja tocando um pandeiro. Aí ele falou, olha que coisa engraçada, né? A pessoa está na porta da igreja tocando um pandeiro. Chega a ser gritante aos nossos olhos, né? Aí a gente faz uma reflexão, caramba, que doideira. Ela estava chamando atenção para entrar na igreja com um pandeiro. E esse amigo reparou e comentou, olha que coisa interessante. Eu falei, pois é, que coisa, né? Quer dizer, a gente poderia criticar, que absurdo, um pandeiro, qual é o sentido? Não temos que criticar, sabe por quê? Porque é a maneira que aquela instituição religiosa encontrou de atrair os adeptos pelo barulho, pela alegria, pela euforia até talvez. Nós não precisamos disso. O espírita precisa de paz, precisa de silêncio, precisa de concentração para poder se conectar com o sagrado. Mas aquelas pessoas que frequentam aquela religião precisam do barulho, da bateria, do pandeiro, da dança. Então deixa quieto. Ela é melhor ou ela é pior? Não, ninguém é melhor nem pior. Estão todos procurando o mesmo Pai, só que por caminhos diversos. E é legítimo que ele procure daquela forma, e sendo legítimo também que eu procure da minha forma. E com isso a gente vai buscando uma aliança, vai buscando a paz, vai costurando a paz tão necessária ao mundo regenerado. Olha o que ele fala aqui. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, querem ser favoritos de Deus. Sabe aquela passagem em que a irmã chega para Jesus e fala, ponha meu filho, a mulher de Zebedeu, Jesus, quero lhe fazer um pedido, ponha meus filhos ao seu lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ela queria o favoritismo de Deus. Ela não queria que os filhos dela fossem discípulos de Jesus, consequentemente do Pai Celestial, mas sim favoritos de Deus. Por que a gente quer ser favorito de Deus? Orgulho, vaidade, ambição. São as mazelas humanas que o Evangelho veio justamente para combater. Mas se você não vir em você essas mazelas, se você não buscar o Evangelho para se autotransformar, como é que você vai transformar o outro? Se você não vê nas próprias lições que o Cristo deixa para nós, aquelas ferramentas necessárias à sua autorreflexão, à sua própria transformação, para que eu vá para as ruas. Está lá no Evangelho, está lá nos Atos dos Apóstolos, se você for estudar. Quantos anos
os discípulos aguardaram para seguir caminho afora para pregarem depois que Jesus morreu, antes de Jesus morrer. E depois que Jesus desencarna, né, que ele volta, ele manda aguardar um momento específico, que é o Pentecostes, para que os discípulos, os apóstolos e discípulos possam começar a sair, pregar mundo afora. O que é isso? Preparação. Preparação para o apostolado, preparação para o discipulado. Será que a gente está preparado? Será que nós não estamos impondo as nossas verdades, as nossas vontades de maneira agressiva, muitas vezes até, e prepotente em cima dos outros? Por que a minha verdade é absoluta? Nós não estamos ainda, nenhum de nós, irmãos viventes no mundo de provas e expiações, nenhum de nós tem acesso à verdade absoluta, porque a verdade absoluta só é dada aos espíritos celestiais, aos espíritos perfeitos. Esses sim acessam a verdade, porque nossa capacidade ainda não permite. Nós não temos ainda capacidade intelectual e muito menos moral para acessar a verdade absoluta. Feriríamos ela. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer que todos têm o direito de buscar essa verdade da maneira como melhor lhes convier, e nós não temos que ficar impondo, enquanto cristãos, enquanto seguidores do Mestre Jesus, impondo verdades absolutas, impondo posições rígidas, porque isso afasta ao invés de unir. Exatamente, Letícia, somos aprendizes. E é muito importante que sejamos. Ao final ele diz: lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Queridos, o Evangelho é para mim. O Evangelho é para nós. Essa mensagem de hoje aqui é para mim. Primeiro para mim. Se eu estou falando tudo isso aqui é porque eu preciso ouvir, atento. Muitas vezes, quando termina a conversa fraterna, eu releio o texto depois da reflexão, porque, como vocês sabem, eu nunca sei qual é o texto que eu vou ler. Isso aqui é algo que acontece imediatamente, é espontâneo, e aí eu vou reler, porque eu tenho certeza absoluta que essa mensagem é para mim. O ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Eu é que ouço primeiro. Se eu não tiver ouvidos de ouvir, eu passo para você a mensagem, você progride e eu não. Ao final, para encerrar nossa conversa fraterna, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E sabe por que tudo mais lhe será dado como acréscimo? Olha só, buscai o reino de Deus e sua justiça. Quando eu busco o reino de Deus, eu busco a iluminação. Eu me ilumino. Eu amplio a minha consciência. Eu desperto para valores e verdades muito superiores às da terra. Eu busco a sua justiça. Quando eu busco a sua justiça, eu sou compelido a ser justo. Porque já sei que, sendo a justiça de Deus universal, se eu falhar, ela será implacável comigo também. Então eu sou compelido a ser justo. E tudo mais me será dado como acréscimo, porque Deus não me dá o supérfluo, Ele me dá o necessário. E quando eu começo a ampliar a minha consciência, o supérfluo passa a não ser mais uma necessidade. Eu começo a entender os verdadeiros valores, inclusive materiais. Eu não preciso de tanto dinheiro, eu não preciso de tantas propriedades, eu não preciso de tantas roupas, eu não preciso de tanto. Eu vou reduzindo as minhas necessidades materiais e com isso eu consigo incluir na minha economia o que realmente é necessário. E aí tudo mais que me é dado como acréscimo significa justamente não me deixar faltar o essencial. E aí eu estou pleno. Pensem nisso, porque às vezes a gente vai buscar em Deus aquilo que não é necessário, e Ele não vai dar o que não é necessário. Ele não é meu empregado, Ele é meu Pai, Ele quer o meu bem, então Ele vai me dar realmente o que eu necessito, não aquilo que eu quero. É bem diferente você receber de Deus aquilo que você quer e verdadeiramente aquilo que você necessita.
Letícia diz: perdemos a humildade, mas somos capazes de vencer nossas más inclinações. É isso aí, Letícia. Hoje é segunda-feira, um dia lindo de sol. Vamos iniciar a nossa semana com essas palavras, com esses pensamentos, com essa vontade de sermos pessoas melhores. E para encerrar, eu vou abrir também aqui aleatoriamente o livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, capítulo 199, que ele diz: desperte para as verdades superiores. Olha só, Pastorino nos ajudando a completar. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras, e para isso espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade, que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Que o amor fique entre nós aqui, nos nossos corações, e que ele frutifique, que ele se transforme, que ele seja fértil, saindo do nosso peito e contagiando todo ao nosso redor com esse amor divino, para que nós possamos verdadeiramente herdar o reino de Deus, que é um estado de espírito de amor dentro de nós mesmos. Muito obrigado pela presença de todos. Seu Luiz, espero que o senhor esteja melhor. Tenho orado pelo Senhor, pensado muito na sua saúde. Dona Ana, um beijo, que bom lhe ver novamente por aqui. Venha sempre. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus, um ótimo dia, paz e bem.